Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, ok? Na nossa aula de História nós vamos falar sobre o capítulo 7, Povos Indígenas da América. Eu trouxe um vídeo, vocês vão assistir esse vídeo com bastante atenção e daqui a pouquinho a gente volta, ok? Na aula de hoje vamos conhecer um pouco sobre os povos pré-colombianos. São civilizações que dominaram a América antes da vinda de Colombo e a colonização europeia. Nesse estudo vamos falar dos Incas, Astecas e Maias. Com esse mapa da América podemos reconhecer a localização de cada civilização, começando com o Império Inca, que estava localizado na região dos Andes, que atualmente abriga o Equador, Peru, Chile e Bolívia. Estima-se que o povo Inca surgiu no ano 3000 a.C. A sociedade Inca estava organizada assim: os Yanaconas, os escravos protetores, na base, os nobres no meio e os sacerdotes na ponta. A organização social e política dos Incas estavam organizados em 4 reinos, que possuíam um governante. Entretanto, o poder soberano era mesmo do imperador, que comandava o império a partir da cidade capital, Cusco. Era em Cusco que estava localizado o maior templo do império, em homenagem ao Deus Sol. Os Incas são conhecidos pelas construções de estradas, pontes entre as montanhas dos Andes e fortalezas que causam maravilhamento até hoje. Também desenvolveram importantes teorias na área de matemática e da astronomia. Além disso, por conta de sua localização geográfica cheia de relevos, como na cidade de Machu Picchu, construíram incríveis adaptações como diques e sistemas de canalização de água para irrigação e uso comum, assim como lá o pessoal da Mesopotâmia fazia. Os Incas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, muitos deles relacionados aos elementos da natureza, como o sol, a lua e o trovão. Era comum o sacrifício de humanos e animais em rituais religiosos. Era uma sociedade estamental marcada pela imobilidade entre os estratos sociais. Os Incas tinham como costume a utilização da chamada mita, o imposto que o povo precisava pagar em forma de trabalho ao Estado. Quando os espanhóis chegaram na América, acabaram por incorporar a mita no processo de colonização. Existia escravidão entre o povo Inca, entretanto era bem diferente daquela utilizada pelos colonizadores. Entre os Incas, a escravidão acontecia como forma de punição para aqueles que não seguiam alguma regra imposta pelo Estado ou se rebelavam contra algo. A economia Inca era baseada na agricultura. Além disso, ficaram conhecidos por terem o costume de criarem lhamas e porquinhos da Índia. Assim como os Maias e os Astecas, os Incas eram uma civilização complexa e repleta de conhecimentos importantes. Eles desenvolveram, por exemplo, um sistema de fertilização do solo a partir de excrementos que ajudou muito no desenvolvimento da agricultura. Os Astecas viviam em uma região próxima do que é hoje a cidade do México. O império tinha Tenochtitlán como capital. Mesmo organizados em uma estrutura hierárquica clara, com escravos e servos na base, famílias da Casa Grande no meio e sacerdotes no topo, a sociedade asteca permitia a mobilidade social. Ou seja, um indivíduo de uma classe baixa poderia trabalhar até alcançar estratos mais elevados na pirâmide social. Os astecas são considerados o império mais poderoso e desenvolvido entre os povos ameríndios. O poder centralizado no imperador, apesar da existência de cidades-estado, com reis, é exemplo do alto nível de organização. O poder no Império Azteca estava concentrado nas mãos do imperador, que governava a partir da capital. Os astecas tinham sua economia baseada na agricultura, com forte investimento na plantação de milho, algodão, feijão e pimenta. Foram os astecas que inventaram o chocolate, que ao invés de um alimento doce, é uma bebida amarga oferecida aos deuses. Eles tinham uma agricultura chamada chinampas, que são um sistema criado em cima de águas e lagos, como jardins flutuantes. Os astecas tinham profundo conhecimento em metalurgia, produzindo ornamentos de ouro e prata também com facilidade. Para eles, esses metais não tinham o mesmo valor que os povos europeus, Além disso, desenvolveram-se na arquitetura, astronomia e matemática. Os maias localizavam-se na península de Yucatán, no sul do México. Eles chegaram a ocupar parte da atual América Central, que é Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize.
Acredita-se que os maias já existiam desde o ano de 1800 a.C. Entretanto, foi a partir do século V que começaram a se desenvolver, chegando ao seu ápice durante o século IX. A sociedade maia era estamental, isso quer dizer que não havia mobilidade social entre as camadas da população. Eles eram organizados assim: o imperador e a nobreza, assim como os sacerdotes, chefes militares, estavam no topo da pirâmide social. Comerciantes e artesãos no meio da pirâmide. Camponeses e escravos responsáveis pelo trabalho braçal na base. A maior parte da população maia vivia no meio rural, e as cidades funcionavam como centros urbanos importantes ligados à política e religião. Estavam organizados nas chamadas cidades-estado, que possuíam muita autonomia e tinham cada uma seu próprio imperador. Uma das mais conhecidas cidades-estado são Tupã e Palenque. Diferente dos impérios astecas e inca, o regime político era teocrático, ou seja, os líderes políticos eram considerados divindades, e por isso o poder político e o poder religioso se confundiam e concentravam na figura do imperador, assim como aquelas cidades da Mesopotâmia. A principal atividade econômica maia era a agricultura, principalmente o cultivo de milho. Até hoje, o milho é um importante alimento para a base de alimentação no México. O milho é o principal produto de todos os povos pré-colombianos. Plantavam também cacau, batata, algodão e tabaco. Os maias acreditavam que queimar o terreno antes de plantar garantia melhor eficácia, por isso desenvolveram o chamado sistema Coivara. Os maias, assim como os incas e astecas, eram politeístas, e suas divindades eram associadas às forças da natureza. O Império Maia construiu pirâmides com escadarias, prova de que possuíam um grande conhecimento em engenharia e arquitetura. Além disso, produziram esculturas em terracota e costumavam manusear cerâmica e cobre. Os maias tinham também um conhecimento em astronomia, desenvolvendo um calendário solar preciso, com ciclos de 52 anos. E aí, curtiram essa videoaula? Então, pessoal, agora que vocês já conhecem um pouquinho de cada um desses povos, os astecas, os maias e os incas, nós vamos fazer a atividade que está lá na página 152 e 153, a atividade 1, 2, 3 e 4, ok? Vamos lá? Atividade 1. As pessoas mostradas a seguir são de diferentes povos da América. Suas fotos podem ser consideradas indícios de que esses povos eram diferentes entre si? Justifique. Justificando. Sim, podem ser consideradas indícios da enorme diversidade de povos que aqui viviam, diversos não só na aparência, mas também nos modos de viver e de pensar. Atividade 2. Leia as afirmações a seguir com atenção. Número 1. Após dominar cidades e povos vizinhos, os astecas constituíram um império imenso. Número 2. O Império Azteca compreendia o atual México e ia do Oceano Pacífico ao Golfo do México. 3. O Império Azteca era formado por povos com diferentes graus de subordinação aos astecas. 4. Alguns povos subjugados pelos astecas eram obrigados a pagar-lhes pesados impostos sob a forma de moedas de ouro e de prata. A sequência correta de resposta é a alternativa A, sendo a 3 e a 4 falsas, pois todos os povos subjugados pelos astecas eram obrigados a pagar-lhes pesados impostos, sob a forma de penas raras, pedras preciosas e alimentos. Os povos ameríndios não utilizavam moedas. Os espanhóis, depois de tomar os objetos de ouro ou prata desses povos, derretiam-nos e os transformavam em moedas. Atividade 3. O texto a seguir é de uma descrição da cidade de Tenochtitlan, feita pelo conquistador Bernal Díaz del Castillo, 1519. Leia com atenção e, após ler, responda. Letra A. Quem é o autor do texto? O autor é o espanhol Bernal Díaz del Castillo. Letra B. A quem o autor está se referindo quando diz ficamos atônitos?
Ele está se referindo a ele e a seus companheiros espanhóis. Letra C. Transcreva o trecho do texto que mostra a surpresa do autor diante do mercado da cidade de Tenochtitlan. Quando lá chegamos, ficamos atônitos, com a multidão de pessoas e a ordem que prevalecia, assim como com a imensa quantidade de mercadoria. Letra D. O que o texto informa sobre a economia e a sociedade asteca? O texto informa que os astecas tinham uma economia diversificada e comerciavam diversos produtos, como metais, mantas, sandálias e outras manufaturas de raízes e fibras de juta. Atividade 4. Elabore as frases que deram origem ao diagrama. Ou seja, cada frase deverá ter como resposta cada palavrinha que está descrita no diagrama. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.